chamar nossos convidados de hoje? Sim, sim, sim. Posso? Mas antes, eu quero contar só como que o Joval ganhou o jogo de videogame no escritório ontem. A Sony mandou pra gente um jogo do PlayStation, o Uncharted Remastered. Um jogo bem legal. E aí eu falei, cara, eu quero presentear alguém no escritório. E aí eu peguei e falei, quem é que tem um Play 5? Aí a galera levantou a mão, né, quem tinha Play 5. Aí eu falei assim, ó, quantos inscritos tem o canal do Primo Rico? Ah, não, ele acertou. Aí teve gente que falou, sei lá, 5,1, tem gente que falou 8,6 milhões e o Joval falou 5,5. E ele acertou. Merecido. É isso aí. Vamos chamar Nem eu sabia. nosso casal de convidados? Vamos lá, vou chamar aqui o nosso casal de convidados. Ó, o Geozão tá na área também. Vai se preparando aí, Geozão. Vamos convidar aqui. Oiê! E aí? Bom dia! Bom dia! Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tudo ótimo, a gente só tá sem proteína aqui, não mandaram a nosso shake. Mas não mandaram? Como Não assim? mandaram. Todos os convidados é pra receber. Não, a gente não recebeu, manda aí. E aí, Lu? E aí, André, tudo bem? E aí, Tudo e beleza? vocês? Pô, obrigado por ter dia. topado o convite aqui com a gente. E Imagina, obrigado a vocês. a Acordar gente é super cedinho. especial. Geralmente a gente, bom, se encontra de noite num vinho, ou a gente vai se encontrar de manhã na proteína e na água, no caso de vocês aí. A nossa tá aqui. Só na aguinha aqui, ó. Ah, isso aí. Olha isso aí que engraçado, amor. Olha o olhinho deles, tá assim, ó. A gente não tá acostumado como vocês com o horário, E definitivamente. vocês acordaram hoje umas 4 e pouco da manhã, né? 4h30. 4h30. Já acabou de se mudar, né? E tá sem internet em casa ainda, demorou a instalação. Então a gente veio aqui pro escritório, que significa que a gente tá realmente. Vocês dois estão em casa. A gente, É, nós estamos isso é comprometimento. É isso aí. Parabéns. Turma, ó, só antes de vocês começarem, e eu acho que tem muita gente aqui que não conhece vocês como casal, né? E eu vou apresentar vocês, a galera vai curtir muito, tenho certeza. Vai ser uma grata surpresa para vocês que estão com a gente hoje. Mas antes eu queria pedir para vocês o seguinte: a gente vai começar a live, a gente está com 9.000 pessoas aqui. Turma, tem um aviãozinho ali, ó. Está bem na direção da narina esquerda, do orifício narinal esquerdo do André. Só clicar ali no aviãozinho, vai aparecer uma lista de pessoas e você vai pegar essas pessoas, vai clicar e vai mandar essa live para essa galera, tá? Essa galera, uma parte vai entrar daqui a pouco e uma parte não vai entrar porque não ficou salva a live e vai participar amanhã com a gente nessa empreitada de melhorar os relacionamentos aqui no Brasil através das finanças, tá? Lu, André, seguinte, turma, vocês estão aqui, bom, eu e a Cá, acho que vocês já conhecem, e a gente tem aqui a Luciana e o André, né? A Luciana e o André hoje são grandes amigos, são parceiros de negócio, são sócios, e a Lu, vocês devem conhecer ela como uma grande analista de investimentos, tá? E o André, vocês não conhecem porque ele fica no bastidor, né? Durante muito tempo eu conversei com os dois e sabia que eles eram um casal, eu descobri. Então acho que hoje vai ser muito legal. Eu queria começar, gente, pedindo para vocês o seguinte. Eu e a Cá tava pensando, cara, o que a gente pode perguntar de diferente? Né? Porque, no final das contas, as dicas em casal elas ficam muito parecidas. Né? Sobre conversar sobre dinheiro, ter metas na mesma direção, etc. Eu percebi que a gente não falou muito sobre investimentos. A gente não falou muito sobre investimentos, né? E aí eu queria, antes de mais nada, conhecer vocês um pouquinho mais, a história de vocês com dinheiro. Então, assim, ó, Lu, conta um pouquinho a sua história em relação à grana. Tipo, como que você era na infância com grana? Como que você foi crescendo com grana e que momento sua vida financeira mudou? André, depois conta pra mim um pouquinho como que era a sua infância em relação à grana, como que você cresceu, etc, até chegar aqui. E aí, vocês se conheceram. E aí eu quero entrar depois nas dicas de casal, mas a gente acha que é importante entender a história financeira de vocês para ver como vocês se relacionam hoje e muitos casais vão se identificar com certeza. bem legal.
Tia, eu tenho um pai que, para quem é mineiro, sabe bem como é, bem mão de vaca, assim. Então, sempre foi muito controlador de dinheiro em casa, mas ao mesmo tempo ensinou pra gente o que que era prioridade. Então, assim, para estudo, por exemplo, era mão aberta. Agora, assim, para comprar um iogurte, tinha que olhar o preço com calma, era tudo bem mão fechada. Nas férias, ele dava uma soltadinha no dinheiro. E a minha mãe, ela largou o trabalho para cuidar de mim e dos meus irmãos. Então, a minha mãe sempre falou pra gente, olha, nunca fique dependente financeiramente de ninguém. Isso foi um ensinamento muito forte dela. Ela falou, não é legal, tenha o seu próprio dinheiro, construa o seu próprio dinheiro. E claro, cada um tem o seu modelo. Tem gente que gosta de, né, sair para cuidar dos filhos e tudo mais. A minha mãe, ela defendeu sempre para mim assim, olha, tenha o seu dinheiro. Isso é muito importante. Então a gente cresceu, eu, minha irmã, meu irmão, sempre pensando muito em cuidar do dinheiro e em não ser dependente financeiramente de ninguém, né? E aí, aos poucos, só que assim, nunca foi um negócio. Meus pais tinham dinheiro, né? Meu pai é médico e tal, mas nunca foi um negócio de esbanjar. E logo meu pai falou: olha, você quer ter um celular, você quer ter um carro? Isso é você que vai fazer. Então, muito novos, eu e meu irmão, a gente lavava o carro da família, pedia dinheiro para os tios para lavar o carro de todo mundo, para a gente poder ter o nosso próprio dinheiro. Cedinho eu comecei a dar aula particular, eu fui monitora de química por muito tempo, nesse de química, por muito tempo na escola. Sempre foi assim uma coisa que o que dava para fazer para ganhar dinheiro, eu fazia. Só que sempre, né, o dinheiro era o dinheiro que eu tinha para poucas coisas. Então, e na minha família ninguém falava de investimento, ninguém, não era um tema, porque ninguém é da área, né? Meu pai é médico, minha mãe acabou virando artista plástica, então não era o mundo deles. Só que aos poucos eles me ensinaram como não usar o dinheiro, né? Como não usar da forma errada. E aí, num determinado momento, eu falei, gente, Como não usar da forma errada. como não usar da forma errada. Foi o que eles me ensinaram. Então eles te ensinaram a usar o dinheiro. Isso, exato. Só que assim, eles não me ensinaram a investir, né? Porque eles também não sabiam. E aí, um belo dia, eu falei, não, eu quero morar em Brasília, lá é muito ruim transporte público. Eu falei, eu quero comprar um carro. Pode ser um carro usado e tal. E eu falei, vou começar a investir o meu dinheiro. Entrei pela porta giratória do banco, né? E peguei um fundo de investimento do qual não tenho nenhum orgulho hoje, que era um fundo muito, muito ruim, né? E com o tempo eu virei uma analista de fundos. Então esse momento é muito emblemático para mim. Era um fundo que era hiper bom? Era tipo hiper bom. Era desse estilo. Taxa alta, não adiantou muito, né, para minha vida. Mas lá foi uma gavetinha onde eu fui colocando meu dinheiro e acabei comprando um casinho usado na época, que me serviu muito por muito tempo. E depois comecei o mestrado, comecei uma carreira em comunicação. Falei, não, preciso estudar economia. Voltei tudo para trás, voltei a não ganhar nada e fui ser bolsista CNPq. Essa época, para mim, também é uma época super de pitima. Eu lembro que uma vez eu tive uma infecção e eu tive que comprar um remédio e saiu da minha planilha de gastos. Eu falei, gente, o meu sonho é ter um dinheiro que eu não preciso me preocupar que eu tenho que comprar um remédio a mais no mês. Eu ia para, por exemplo, eu ia ao cinema, eu levava a pipoca, que eu amo pipoca, a pipoca estourada dentro da bolsa. Eu tive essa fase, assim, e pensei, eu quero ter dinheiro para pelo menos não ter que me preocupar com isso. Isso E daí aí eu era fui... na infância, Lu? Quando você ia no cinema, você fazia isso? Era na infância, já era na adolescência, era mais adulta? Já era jovem ali, já era mais adulta, né? Já estudando para o mestrado. Dei um pulinho aqui. E aí eu falei, gente, eu preciso trabalhar em algo que me dê essa segurança. Eu quero ter segurança inicialmente. Não era uma coisa de ambição. Às vezes as pessoas associam dinheiro com ambição. Era uma coisa de, gente, eu quero poder fazer para mim e para os meus algo que os torne livre, no sentido de que eles não sofram por ter um gasto a mais, por exemplo, um imprevisto, que sempre acontece. Então, logo eu me deparei com o conceito de reserva de emergência. Aí eu comecei a ir para o mercado financeiro. Estudei para tirar o CFP, o CNPI, as certificações todas. E aí eu me deparei com o conceito de reserva de emergência. Eu falei, cara, é isso. Todo mundo tem que ter uma reserva de emergência, né? Que é aquela, pelo menos 3 vezes o custo mensal. Eu sei que o Ti gosta de 6, 12. Um volume relevante ali investido de forma extremamente conservadora. E a reserva de emergência me deu muita tranquilidade, né? Assim, para tudo na vida. Falei, agora eu tenho tranquilidade para, se eu precisar fugir do meu orçamento, eu ter esse dinheiro aqui. Então, essa virada para mim de conta muito certinha todo mês, gasto que ganha, para ter uma reserva de emergência, foi uma virada muito forte.
E aí eu fui trabalhar, quando eu fui trabalhar em uma casa de análise, né? Não fui trabalhar no mercado financeiro, eu conheci trabalhando essa pessoa aqui. Que por Vocês sinal a conheceram no primeira live trabalho. dele, viu? Não queria contar, não, mas tava com nervoso. Tava chorando aqui nos bastidores, aqui escorrendo as lágrimas, correndo. Então, Bem, aí o André é o envergonhado no casal, então. Eu sou envergonhado. E eu sou a pessoa que não sabe que não sabia sobre investimentos até encontrar a Lu, né? Mas voltando para minha infância, né? Eu sempre gastei tudo que eu tinha, né? Então, a minha mãe dava 15, eu gastava 15. Depois dava 25, eu gastava 25. Eu sempre fui, na verdade, super desorganizado com dinheiro, né? Mas teve uma época que teve uma virada na minha vida, que eu fui para a Austrália e eu me planejei mal. E aí, assim, eu tinha levado, sei lá, 30 mil reais para a Austrália. E nesse período eu gastei tudo e faltava, sei lá, 3 meses para eu ir embora. E aí eu me endividei, entrei no cheque especial, enfim, tive que pedir dinheiro para os pais e tudo mais. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, eu nunca mais vou. Vai faltar dinheiro para mim. Eu vou aprender a me organizar. E aí não foi por acaso que eu caí no mercado de investimentos, comecei a aprender a investir, né? Só que tudo mudou quando eu conheci a Lu. E aí, hoje ela que faz os meus próprios investimentos, né? Eu tenho aqui uma consultora particular e hoje eu já consigo organizar muito mais os investimentos e poupar mais e tudo mais. Caramba! Cara, olha que interessante. Tem umas coisas legais da história de vocês, né? E vocês, assim, geralmente, o que a gente vê é um pouco do contrário hoje. Geralmente é o homem que entende investimentos, né? Geralmente é o homem que cuida do dinheiro da família, né? E que, assim, que onde aloca e tudo mais. E aí, vocês são um casal diferente nesse sentido, né? Tipo, a Lu que cuida da grana e tal, onde investe. A Lu que, na infância, teve esse empoderamento de, cara, você tem que ter seu próprio dinheiro, tem que fazer isso, tal, tal, tal. Você tem que cuidar da sua grana. E o André, cara, foi para a Austrália, torrou o dinheiro, se endividou e aprendeu na dor, né? E aí, tem uma coisa interessante que eu tô percebendo, e acho que eu vou até fazer uma provocação para os casais, né, aqui hoje, que é o seguinte. Existe um significado muito particular do que é o dinheiro para cada um, né? E eu acho que o casal deveria conversar sobre o que representa o dinheiro para cada um. Porque a Lu falou uma coisa interessante. Falou, putz, para alguns dinheiro é ambição, etc, etc. E para a Lu o dinheiro tem um significado, né? E às vezes para o André é outro. Isso daqui define como essa relação vai ser... como vai ser essa interação com o dinheiro. Eu vou até perguntar, amor, para você dinheiro representa o quê? Liberdade. Liberdade. Não, mas do coração, ou você está pensando técnico? Não, assim? não, do coração. Do Acho coração? que representa aquela sensação de se eu quiser fazer algo ou precisar de algo, o dinheiro tá ali e vai Liberdade. contribuir positivamente nesse sentido. Perfeito. Então, olha que interessante. Pô, para cá é liberdade, para alguns é segurança, né? Para alguns, cada um tem um sentido. E aí, Para você, Ti. para mim, dinheiro tem mais a ver com ambição, com crescimento, também tem liberdade, mas é uma parada de roda girando, assim, sabe? De negócio expandindo, sabe? Locomotiva acelerando e tal. Para mim, dinheiro tem isso, né? Ti, deixa eu só sabe que tem uns estudos lá fora, desculpa te interromper, mas que mostram que mulher se preocupa muito com segurança, pelo menos quando começa a investir. Segurança e tranquilidade. Então, eu até falo assim que para a mulher que está ansiosa sobre, não, mas eu vou investir, vou perder meu dinheiro e tal. Claro que não é um padrão, nem todas são assim, mas o que ajuda muito é montar a reserva de emergência e a previdência, que aí você garante o curto prazo e o seu longuíssimo prazo. E aí você fica mais tranquila. Só depois que eu fiz isso que eu comecei a conseguir investir muito mais em bolsa, muito mais em criptomoeda, porque eu já tinha fechado as duas pontinhas, o dinheiro de curto e o dinheiro de longuíssimo prazo. É uma boa forma de começar para quem tem essa relação com o dinheiro como segurança e não ambição. Não, animal. Ó, já eu queria perguntar para vocês sobre investimentos, tá? Mas antes eu queria fazer uma reflexão também, que eu estava vendo aqui nos comentários algumas pessoas dizendo assim, putz, eu não invisto ainda
ou eu não tenho dinheiro para investir. Então, antes, o pessoal no chat, você já investe? Ou vocês como casal, vocês já investem? Ou vocês ainda não investem? Porque a minha reflexão é assim, se a pessoa não investe, faz sentido ela aprender a investir? Tá? E a minha reflexão é sim, porque para mim investir não é, comprar ações ou investir numa previdência. Para mim investir é uma filosofia. Tá? Então assim, se você aprende a investir, você cria uma mentalidade de investidor. E a mentalidade de investidor, para mim, foi o que me fez crescer. Porque o investidor, ele é um alquimista. Ele é alguém que transforma alguma coisa em algo maior. Né? É alguém que transforma as suas 10 horas de trabalho em muito mais resultado. É alguém que transforma, putz, essa garrafa em algo mais caro que pode ser vendido. É alguém que investe seu dinheiro em algo que vai se multiplicar lá na frente. É alguém que aprende a sacrificar o presente para fazer algo maior no futuro. Então, por isso que eu acho que todos os casais, mesmo aqueles que não têm ainda dinheiro, têm que aprender a investir por causa dessa filosofia que vai fazer eles crescerem financeiramente. Né? E aí, eu pergunto agora para vocês, né, prestando atenção que o mapa mental da Lu na infância foi, olha, você precisa ganhar seu próprio dinheiro, você não pode depender, você precisa poder fazer o que você quiser e tal. O André, o que ele falou sobre a infância foi, poxa, intercâmbio, tomou um fumo, ele falou, meu, aprendi aqui, né? Então o dinheiro, primeiro, pô, teve uma cagadinha ali, aprendeu, etc. O que vocês fazem com a grana de casal? Assim, vocês fazem alguma coisa diferente do que, sei lá, cada um, sei lá, investe o seu dinheiro separado? O que vocês fazem como casal? Legal. Primeiro, até sobre isso que o André falou, né? De muita gente me pergunta assim, mas como você faz para a pessoa que está do seu lado investir também, se interessar por dinheiro também? E eu acho que é muito no exemplo. Às vezes as pessoas ficam pressionando, você precisa cuidar do seu dinheiro, para de gastar, isso aí que você está gastando está errado. Eu nunca fiz isso em relacionamento nenhum meu. Eu dou exemplo, assim, eu sou a pessoa que eu gosto de curtir a vida no presente, mas ao mesmo tempo eu guardo uma boa parte do meu dinheiro sempre para o futuro. E as pessoas vendo isso, elas foram, assim, naturalmente fazendo igual. Não é um negócio de pressão, que a pressão deixa a pessoa assim, não, então eu vou gastar só para mostrar para ela, sei lá. É algo que foi acontecendo naturalmente. Então, a primeira coisa que eu acho é isso. Se você quer que a outra pessoa que está com você entre nesse mundo, dê o exemplo, né? O que a gente faz? Eu sou muito favorável. Eu li um livro bem novinha de uma terapeuta de casais que estudou casais e viu quais eram os modelos que funcionavam de forma mais harmônica. E sabendo que tinha muito divórcio, separação, tudo relacionado a dinheiro, eu falei, vou seguir essa mulher aqui, arrisca. E ela defende a proporcionalidade, né? Que é o modelo que a gente usa em casa. Como é que funciona a proporcionalidade? A gente paga as contas em comum de forma proporcional, então quem ganha mais, quem ganha menos paga menos. Eu já fiz esse modelo estando dos dois lados do negócio e para mim sempre deu muito tranquilamente. E cada um tem o seu dinheiro também. Então depois que você pagou as contas proporcionalmente, eu tenho o meu e o André tem o dele. E esse dinheiro, eu não opino. Se o André quiser gastar tudo, o André ama música. Para mim, às vezes, comprar uma música pode ser uma coisa que não tem tanto significado. Para ele, tem. Então, o André compra a música dele e eu, por exemplo, se eu quero comprar uma bolsa, eu vou comprar uma bolsa. Porque a gente está aqui, cada um... Eu amo viajar. E, às vezes, o André gosta de viajar, mas gosta menos do que eu. Eventualmente, eu pago uma viagem para nós dois, porque eu amo viajar com ele, né? Não viajar sozinho. Então, a gente faz isso na proporcionalidade. Aí, do dinheiro que fica, cada um gasta e investe. E os investimentos, a gente trata de forma separada. Então, o André tem a previdência dele, eu tenho a minha. O André tem a reserva de emergência dele, eu tenho a minha. E por aí vai. Isso, assim, eu nunca briguei por dinheiro. Nunca. E tenho muito orgulho disso. Nunca tive nenhuma discussão sobre dinheiro em casal. Isso me faz, e assim, hoje, claro, é muito mais tranquilo, porque as pessoas falam, quando tem dinheiro é mais fácil, mas quando tinha muito menos dinheiro, já tive muito menos dinheiro, também não discutia em casal. E aí, os dois têm que ter a reserva de emergência, os dois têm que ter a previdência, e eu ajudo o André a investir, né? Eu sou uma pessoa que gosta de investir via fundos de investimento, gosto de delegar os investimentos. Eu faço a mesma coisa com o dinheiro do André. Então, assim, eu falo que pra gente que quando é mais jovem, ainda me considero muito jovem, eu não gosto de passar muito de 30% do dinheiro em previdência em si mesmo. Mas uns 30% do patrimônio em previdência, por que eu não gosto?
Porque produtos previdenciários, se você resgata em menos de 10 anos, você pode ter várias penalidades do ponto de vista de imposto, né? Então, peraí, só antes de a gente entrar então nessa entre aspas, alocação, assim. Então, vocês entendem que a melhor coisa a se fazer como casal e que para vocês vem dando certo é a proporcionalidade. Então, vocês basicamente pegam, por exemplo, se a Lu ganha 7 mil reais e o André ganha 3 mil reais por mês, e vocês têm uma conta de R$ 1.000, é como se a Lu pagasse 70% disso e o André 30% nesse caso. Exato. O que a gente não gosta é de ficar dividindo conta a conta. Tipo assim, vamos no restaurante, peraí, pega a calculadora, porque a gente acha que isso quebra um pouco o romance. Então, o que a gente o que a gente faz é assim, as contas grandes a gente divide assim, por exemplo, quem ganha mais paga o aluguel, quem ganha menos paga o condomínio. Quem ganha mais paga a internet, quem ganha menos paga o gás. A gente divide as contas na partida e depois a gente não fica falando sobre isso. Ai, chegou o gás, como eu paguei 0,99 do não sei lá. Não, assim, a gente divide na partida e a partir de então não precisa mais ficar falando disso. E no dia a dia, um pagou o almoço, o outro pagou o jantar, um pagou o café, o outro pagou o lanche da tarde. Mais romântico, assim. Porque eu conheço gente que faz, eu acho que causa conflitos. Eu conheço gente que faz isso assim, vamos aqui dividir, aí tá lá, abre o Excel, no meio do restaurante, a luz de velas. Não, né? Aí não, você tá lá no restaurante de noite, um vinhozinho e tal. Fora que vai errar a conta. Com certeza vai errar a conta. Não dá. Então, beleza, aí você faz a proporcionalidade. Mas aí, por exemplo, tá? Vocês consideram... vamos supor que tem um plano de saúde, né? Tem um plano de saúde de cada um. Isso aqui é uma conta particular ou vocês consideram que isso aqui é uma coisa do casal, por exemplo? Não, essa é particular. Essa cada um tem a sua. Então, a academia tem a do André e tem a minha. A gente divide tudo isso. E tem agora, por exemplo, o legal é o sonho em comum. Hoje é mais fácil, claro, mas uma coisa que eu fiz no começo, que me ajudou muito a viajar, quando eu tinha muito pouco dinheiro, eu fui para o Egito, para a China, para o Japão, vários sonhos que eu tinha. Como que a gente fazia? Isso eu acho muito legal para começar. Combinava assim, olha, 10% de tudo que entrar vai para essa reserva aqui, que é a reserva da viagem. Então, 10%, isso já causa uma proporcionalidade naturalmente. Então, assim, minha avó me deu dinheiro, 10% vai para essa reserva de viagem. Caiu um dinheiro de restituição de imposto de renda, vai para todo o dinheiro que entra, 10%. Achou um dinheiro na rua, 10%, era a regra. E a gente chamava essa reserva de um nome, porque aí ficava mais lúdico. Então, por exemplo, o meu sonho era ir para o Egito, chamava Reserva Esfinge. Essa vai para a Esfinge, essa vai para a Esfinge, essa vai para a Esfinge. Aí a gente passava o ano inteiro jogando dinheiro na Esfinge. E aí, um belo dia, chegou o dia da viagem e estava lá a reserva da Esfinge. A gente definia 10% no começo, porque já era muito apertado para botar 10%. Só mais 1% que seja, já é legal, porque o dinheiro, quando você faz essa regra, o dinheiro vai crescendo naturalmente. Você recebeu uma promoção, aquilo ali aumentou, é aquela reserva em comum, mas com um objetivo. As reservas em comum com objetivo. E as reservas particulares para ser livre mesmo, para poder fazer o que der na telha algum dia. Eu acho muito interessante ver a galera aqui no chat. Porque a galera não tá feliz nunca com nada, né, amor? Não, é que as opiniões divergem. Assim, a gente vem aqui... Mas isso que é legal. Tava, poxa, um casal de amigos ontem. A gente junta tudo. Aí o pessoal, que absurdo! Aí vem hoje o pessoal, não, tem uma proporcionalidade. Que absurdo! Então, pra que... Eu falei pro André, vai ser polêmico. A proporcionalidade é polêmica. E isso é muito legal, né? Vocês não estão nunca felizes, turma? Poxa. A gente adora a proporcionalidade, tá? Assim, no começo a gente deu uma estranhada. Olha só, os caras aqui, o casal, eles estão felizes, estão com grana, estão se divertindo, e aí vem uma galera que muitas vezes não tá feliz falar que o deles tá errado. Não dá pra entender, não dá pra entender. Funciona. Gente, não tem um único caminho para você chegar lá. Por exemplo, você pode investir em ações. Você pode chegar lá. Você gosta de investir em fundo imobiliário. Você vai chegar lá. Você pode empreender. Você pode ser funcionário. Tem vários caminhos para você chegar no mesmo lugar. Isso que é beleza de conversar com casais diferentes. Não é julgar a forma que cada um faz, assim, pegar para você opções, né? De como você quer seguir. E aí você vê quais casais estão mais sorridentes, né?
E tem uma coisa assim de pensa como é chato eu querer muito comprar uma coisa, eu tenho que pedir autorização para o André. Eu acho que para mim um relacionamento saudável, feliz, é um relacionamento em que cada um pode ser ele próprio. Eu não tenho essa ilusão de que porque nos juntamos seremos iguais, somos idênticos. Não, a gente é diferente. E para mim a proporcionalidade e o dinheiro de cada um abre espaço para você ter vontades diferentes sem que um julgue o outro. Eu não tô nem aí porque o André tá comprando com a parte que é dele. Desde que as contas da casa estejam pagas, os nossos sonhos planejados. Isso para mim traz muita harmonia mesmo. E liberdade individual também, né? A gente tem sonhos compartilhados, mas a gente também tem sonhos próprios de realização, né? Então isso pra gente funciona muito bem. Não, muito bom. E turma, agora, beleza. Aí a gente entra numa seara agora de ter um dinheirinho que entra. E esse dinheirinho, como que você de fato, aí mais para a Lu, isso daqui, como que você aloca esse dinheiro, Lu? E aí pensando nos casais aqui, que também tem filhos, porque tem casais aqui que têm filhos e eles perguntam, poxa, mas esse casal não tem filhos. E o que mudaria, né, na minha vida que eu tenho filhos para eles que não têm, né? Então, assim, conta pra gente o que faz com o dinheiro, né? Geralmente, o que vocês fazem com o dinheiro como casal, onde vocês investem, por que vocês investem, qual que é o racional, e aí depois, putz, de fato, o que mudaria se vocês tivessem filhos? Bom, primeiro a reserva de emergência sagradíssima, né? 3 a 6 vezes ali o nosso custo mensal. Investido em fundo taxa zero, que só investe em título do Tesouro Selic. Assim, bem conservador mesmo. Felizmente, agora rendendo um pouquinho mais. Esse dinheiro serve tanto para emergência quanto para oportunidades. Então, abrir um fundo, né? Fundo tem isso, eu falo que é como montar um álbum de figurinhas, né? Tem a figurinha brilhante, abriu, e aí você vai lá e aproveita. Então, eu deixo um pouquinho mais gordinha, mais para a reserva de oportunidade esse dinheiro. E aí depois tem aí pelo menos uns 30% do patrimônio em previdência, que é esse dinheiro para mais de 10 anos, e todo mês adicionando dinheiro ali, produto previdenciário mesmo, mas essa carteira previdenciária não é de renda fixa igual a maior parte dos brasileiros tem, não. Tem renda fixa, mas tem bolsa, tem moeda, tem Brasil, tem mundo, tem tudo lá dentro. Aí, no dinheiro que sobra, né, o dinheiro do meio ali, que no começo nem era muito pequenininho, cada vez é maior, a gente investe em quê? Eu gosto muito de ter daquele dinheiro ali 30% em fundos de ações, uns 40% em multimercados e 7,5% em ouro e dólar. Eu gosto muito dessas proteções. Isso estruturalmente. O mercado pode estar inteiro falando que, cara, eu não quero dólar, agora o real que vai subir, eu tenho porque é a proteção. Então, ouro e dólar. Tenho ali 1% em cripto, o André gosta de caprichar um pouquinho mais a fatia de cripto dele. E tudo bem, eu autorizo o cliente. Oi? Tamo junto, cara. Tamo junto. Mas eu tô pensando em aumentar isso, viu, nesse momento. E Faça uns 20... Você vai mudar a sua cabeça. Vai ficar animado nesse mundo de cripto. Não, total. E cada vez mais eu gosto também. E 22,5, que é ali o que sobrou, aí eu ponho crédito. Nesse pedaço eu já ponho crédito privado pós-fixado, mas crédito bom, não esses créditos bobinhos que rende 101, 102% do CDI, né? Hoje eu consigo fazer essa carteirinha completa. Eu invisto em bolsa para 5 anos, porque se eu precisar de dinheiro de curto prazo, eu tenho a minha reserva de emergência. Não vou mexer naquilo de jeito nenhum. Então as pessoas falam assim, esse ano vai ter muita volatilidade, não é melhor ir tudo para renda fixa? Não, eu carrego essa carteira estrutural o tempo todo, até porque eu não sei. Às vezes momento de queda também é momento de oportunidade, né? Então eu cuido assim. Agora lá atrás, quando eu comecei a investir... Peraí. Só assim, tem a reserva de emergência, que para você são quantos meses? 3 a 6. 3 a 6 meses. Então, beleza. Então, casal, para vocês, isso aqui é particular. Então, a gente deixa um 6, tá? Só para falar o que a gente faz. Tá. Então, o que a gente faz, o que vocês fazem vocês separam isso para não ter sua reserva de emergência, e aí vocês têm mais ou menos 6 meses do custo de vocês. E aqui vocês colocam em uma renda fixa que vocês podem resgatar a qualquer momento. Isso. Eu considero uns 3 como reserva de emergência e os outros 3 como reserva de oportunidade, para aproveitar fundos que abriram, por exemplo. Beleza. Aí, então, 3 para você sobreviver se der pau e 3 para você aproveitar a queda de bolsa e etc. Aí, passado isso, aí você começa a construir o seu portfólio. O seu portfólio tem 30% que vocês colocam em previdência. Previdência, que é um investimento
onde vocês alocam capital para mais de 10 anos, porque a previdência de curto prazo não faz sentido, então vocês se aproveitam dos benefícios de redução de imposto, né, que pode chegar a 10% de imposto e tal, depois de 10 anos. Isso. Né? Aí, e os outros 70%? Você falou algumas coisas, ouro, cripto e tal, mas só não entendi direito como que você aloca aqui mais ou menos em percentual. O que eu faço? Eu separo a reserva de emergência e a previdência, agora eu esqueço eles, com o que vem depois eu monto essa alocação. Então, considera que o resto é 100%. Então, com esse resto, eu faço uns 30% em fundos de ações, faço para mim e para o André, separadamente. Multimercados, eu faço uns 40%, porque o multimercado vai me fazer operar juro, bolsa, moeda no Brasil e no mundo. Bons multimercados, claro, a gente não pode ser fundo ruim, né? Senão isso fica péssimo. E 7,5% em ouro e dólar. Hoje eu faço o dólar também via outras frentes da carteira, porque eu também compro fundos dolarizados, né? Mas, assim, principalmente para quem está começando, é mais fácil ter esse fundo cambial ali, a parte mesmo como proteção. E o resto, 22,5%, eu deixo... Aí sim, nesses 22,5% entra CDB, LCI, LCA, fundo de crédito, né? Eu faço via fundo de crédito. Por quê? Porque tem gente que usa isso na reserva de emergência. Eu já acho assim, se acontecer uma hecatombe, eu tô ali com o meu dinheiro da reserva em crédito. Não faço isso. Então, nesses outros 22,5% eu deixo crédito também. Então, essa misturinha. 30% previdência, 30% ações, 40% multimercado. Isso. Os 30% de previdência, dentro dele, ele é uma carteirinha completa. Né? Lá dentro dele tem 30% bolsa, 40% multimercados, 22,5% renda fixa. É como se fosse portfólios separados. Né? O portfólio de previdência é totalmente colorido, prato colorido, e o portfólio de mais curto prazo é outro, né? Que vai até uns 5 anos, por exemplo. Então eu trato a previdência como um bicho à parte. Botou o dinheiro na previdência, esquece ela lá. O resto é o patrimônio que eu vou investir. Por que eu gosto disso? Porque aí eu consigo arrojar mais nesse meu portfólio de mais curto prazo, né? O de previdência eu gosto também de arrojar, mas nesse de curto prazo eu ponho cripto, eu ponho fundo de ação super arrojado, eu ponho fundo multimercado super arrojado. Não gosto de fundo bobinho, né? Mas até para quem está começando, tinha uma coisa que eu gosto muito, o Taleb fala do halter, né? Que é você pegar o halter mesmo de academia, né? Que tem as duas pontas dele, né? Você não ficar no meio do caminho, assim. Investe em uma ponta muito conservadora, pode ser 90% do seu patrimônio investido de forma super conservadora, e pega 10% e arroja de verdade ali. Nesse portfólio não tem espaço para você comprar o CDB 105% do CDI. Não. De um lado você está no título do Tesouro Selic, que acabou, pega 90% do seu patrimônio que está começando e investe de forma extremamente conservadora, e pega 10% e arroja muito ali. Né? Põe ação mesmo, criptomoeda, porque aí você se sente seguro que se você perder 10% do seu patrimônio, você não vai morrer. Tem uma coisa só, uma galera perguntando, nossa, mas a Lu, ela fala pra caramba de investimento, fala coisa técnica, profunda e tal. É porque vocês não sabem, pessoal, que a Luciana, ela é chefe de uma das casas de análise mais respeitadas do Brasil. É por isso que ela fala assim. Então, assim, aliás, depois até convido todo mundo a seguir a Luciana no Instagram, né? A conhecer a Speech. E aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre as recomendações de investimentos que ela dá e todo o time dela, né? Ela podia, inclusive, dar uma recomendação aqui de reserva de emergência para o pessoal, né? Guardar é verdade, Lu. É que a gente geralmente não pode, mas você pode dar recomendação. Eu posso dar. Recomende, Luciana Seara. Eu vou dar uma recomendação. Tem mais ou menos uns 2, 3 anos que várias corretoras começaram a lançar os tais dos fundos taxa zero, né? Que é um fundo muito simples, é um substituto perfeito para quem usa poupança. É um fundo que investe só em título Tesouro Selic. E o que acontece? Você pede o resgate de manhã, o dinheiro está à tarde na sua conta. Se você pede à tarde, o dinheiro está no dia seguinte na sua conta. Então, super prático e rende muito mais que a poupança, ainda mais agora que o juro subiu. Então, o juro, a Selic, né, que é o juro que serve de referência para a economia, é ele que está rendendo esse título agora. Então, tá ali por volta de 9,25 e tal, né? É nele que você tem que investir o seu dinheiro da reserva de emergência. Então, procura aí, em várias corretoras tem esse fundo taxa zero que investe só em título do Tesouro Selic. É a melhor opção para reserva de emergência. São os fundos taxa zero que investem em Tesouro Selic. E aí, putz, é que na verdade a corretora subsidia, né, essa taxa, porque eles querem captar o cliente, e para a gente que é cliente fica mais barato. E aí, assim, em quais corretoras tem fundo taxa zero, geralmente? Tem na XP, na Rico, no BTG, na Orama, na Vitrio e na Toro. Hoje são esses.
Tem várias opções aí para vocês, né? Várias. E aí, antes de a gente continuar aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Porque a gente está falando sobre ótica putz, quem toma a decisão, né? De aonde eu aloco o dinheiro. Mas a gente está falando de casal. E às vezes a turma que está aqui, você tem um lado que é o dominante na decisão de investimentos e tem outro lado que confia, né? Em quem toma essa decisão. Eu queria perguntar primeiro para cá. Amor, como que você se sente tendo alguém do seu lado que entende de grana, assim? Você vê como algo que te dá mais segurança? Ou você vê como algo que... Ah, não, deixa eu tomar minha decisão, não mexe o saco. Você fica aí se achando, deixa que eu escolho aqui. Como você se sente daí? Foi enviesada essa pergunta aí. Como né? você se sente? Como você se sente? Maravilhosa? Não, mas... Não, Acaba óbvio, responder eu acho... genuinamente isso daí. Não, o Ti realmente é um expert, ele manja muito, né? Não precisa dizer, falar isso, mano. Não precisa Mas falar. quando é investimentos, a minha carteira, ele me dá umas recomendações, só que eu não... É porque a Ká, ela é muito chata. Eu perguntei isso pra ela, porque ela é chata. Não. Ela não consegue... Sabe Casa de Ferreiro Espeto de Pau? Sim. Cara... É que eu gosto de olhar as minhas coisas, escolher as minhas coisas, sabe? Eu fico inconformado. Como é possível? André, meu Deus do céu. Não, Como eu meu Deus. falei assim, Você é muito sábio, quando André. eu comecei a investir, eu falei assim, Ti, me ajuda. Aí ele falou, estuda, tem um monte de vídeo lá no YouTube. Mas E eu falei, hã? Aí agora eu tomo as minhas decisões nos investimentos. Mas fala a minha carteira. Não, é porque olha só, Achou? é que na minha cabeça, como casal, né? Eu queria assim, poxa, é claro que eu posso pegar e fazer tudo pra ela, né? Pegar, alocar, etc e tal. Só que eu queria que ela aprendesse, sabe? Aprendesse. E eu sou um bom professor. Falei, meu Deus do céu, aprenda comigo. Assiste esse vídeo. Eu separei os vídeos que é pra assistir e tal. E aí ela vai numa onda de, não, deixa o saco. Eu assisti alguns. Não, mas o André também tem as rebeldias dele. Eu falo assim, não, fecha o fone. Não é melhor esperar um pouco? Não é melhor esperar um pouco? Aí eu fico pensando assim, vai que eu falo pra ele investir agora e dá errado. E aí ele vai ficar me culpando. Aí ele fica... Mas a maior parte na maior parte das vezes eu vejo como uma oportunidade, né? Hoje a gente até brinca de vez em quando, né? Eu falo para ela me testar, eu falo assim, seu fundo preferido de ações é tal, seu fundo o nome do gestor desse fundo é tal, sabe? Eu aproveito um pouco o fato de ter uma especialista do meu lado para aprender. Então, às vezes, meus amigos vêm falar comigo e ela tá ali de canto de ouvido escutando, né? E eu vou lá e falo como se ela falasse, sabe? E aí eu desligo e falo, e aí, mandei bem? Ela fala, mandou muito bom. Teve uma vez que eu me ferrei feio de não ouvir o Ti, assim. Nossa. Ele falou, eu falei, eu não vou investir só porque você investe. E aí, A Cá tem dessas, não sou rebelde. Não, mas deixa eu falar um negócio que é legal. Tem uma pesquisa da Morningstar, que é a maior provedora de dados de fundos do mundo. Eles estudaram equipes só masculinas e equipes só femininas alocando dinheiro. E o melhor resultado era das equipes mistas. As equipes que tinham os dois. E eu levo isso um pouco para o casal também. Essa conversa, né? Quando você fala, eu queria investir assim, e o outro fala, mas isso e aquilo, essas ponderações, às vezes também me levam a pensar, não, é verdade, tem isso, tem aquilo. Então, esse misto das ideias é legal. E eu concordo com o Ti nisso, de às vezes a pessoa que está investindo e que já aprendeu a investir, faz para outra. Aí na hora que começa a cair, a outra fica desesperada porque não entendeu nada que estava lá. Sim. Então é legal também a outra pessoa entender o que está fazendo, né? Porque senão você vai ouvir também na hora que estiver caindo. Então eu já toco o terror. Eu falo, põe o dinheiro nisso aí, mas vai cair. Você vê também, eu falo, isso, estuda aquilo, no curto prazo pode cair, tudo mais. Ô Lu, deixa eu fazer eu pensei no negócio aqui, eu vou fazer um desafio. Eita. Aí. Foi um desafio. Cara, eu me liguei nessa de que você pode recomendar coisas agora que o André puxou esse assunto. E muita gente falou assim, mas Thiago, simplifica o que o Luciano falou agora, explica mais detalhe e tal. Aí eu quero fazer um desafio para vocês. O que você acha, Lu, de você postar no seu Instagram, nos seus stories hoje, uma carteira recomendada de fundo ou alguma coisa assim para casais?
com e sem filhos no seu Instagram hoje nos stories. Você faria isso? Posso mostrar uma opção. Que fica só por 24 horas nos seus stories. Pode ser. Posso mostrar uma opção lá de uma carteira. O difícil é que fundo tem mínimos diferentes, mas eu vou fazer uma carteira inicial para um mínimo, sei lá. Vou pensar aqui. Eu faço. Legal, combinado. Né? Muito. Legal. Legal. Com filho e uma sem filho. Tá, deixa eu só falar uma coisa para quem tem filho, que você fez essa pergunta, isso é muito legal. Eu acho a Previdência como um instrumento muito legal para a criança. E eu vou mostrar também uma carteirinha, mas aí para criança. Para a pessoa fazer para a criança de Previdência. Porque é um dinheiro de longuíssimo prazo, tá? Mas ó, essa carteira de fundos que eu vou fazer, eu sempre falo, não sabe brincar com o fundo nem 10 pro play. Não é para ficar tradando o fundo, não. Comprei hoje, vendi amanhã, não. Montou, deixa ela lá. Vai ter dia ruim, vai ter dia bom, você deixa ela lá. É para o longo prazo. E para saber quando desinvestir desse fundo, vai ter que ter o produto da Luciana da seleção de fundos. Eu entendi já como ser o André é o cara que faz vamos vender. Eu faço marketing, né? A Luciana investe o dinheiro. Entendi, cara. É isso, essa é a dupla. Muito bom, muito bom. Ó, e Lu, putz, aqui acho que tem tanta coisa pra gente falar, mas o tempo já tá meio escasso aqui. Mas tem um ponto que você falou muito sobre previdência, né? E a turma que tá pensando em investimento para filho, longo prazo, etc., tem grandes benefícios da previdência mesmo, né? Eu acho muito legal, pô, você que teve um filho recentemente, né? Eu vou dar uma dica. Tá. Que assim, você que teve um filho recentemente, eu já tava pensando, será que ele tá falando do nosso cachorro? Filho pra gente? Não, tem aí o Joel e a Lalas aí e tal. Então, eu vou dar uma dica para todo mundo que tem um filho, especialmente filho novo, tá? Que é uma oportunidade que no futuro você não vai ter de novo. Só hoje, nunca mais você vai ter. Que é o seguinte, na previdência privada, né, existem algumas taxas que todos conhecemos. Então, você tem taxa de administração, você tem taxa de performance, geralmente é zero, né? Você tem uma série de taxas. Aí você tem taxa de carregamento, pô, que é um lixo, né? Você tem a rentabilidade do fundo, você tem uma série de coisas que você precisa olhar. Mas tem 3 coisas que são ocultas e que ninguém mais fala, né? E nem o seu gerente de banco, quando vai te vender, fala, né? Você tem a tábua atuarial do seu fundo, você tem a taxa de juros na conversão e a taxa do excedente financeiro. Você fala, o que é isso? Exatamente, o que é isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas tem uma coisinha só que é uma pulga atrás da sua orelha, que é assim, ó. Para mim, não faz sentido você transformar a sua previdência em renda no futuro, né? Só que existe uma possibilidade de, daqui a uns 50 anos, isso fazer sentido, dependendo do futuro do Brasil. E ninguém sabe o que vai acontecer. E o ponto é, como ninguém sabe o que vai acontecer, existe um mecanismo na Previdência que você vai na sua seguradora e você fala, seguradora, quero transformar minha previdência privada em renda. E aí a seguradora fala, ok, então esse dinheiro é meu e agora eu vou te pagar um salário para o resto da sua vida. Geralmente isso não faz sentido. Mas como que eles fazem esse cálculo? Eles olham para quantos anos você tem de expectativa de vida ainda e decidem quanto eles vão te pagar por mês. E essa expectativa de vida é com base na sua tábua atuarial, que o banco nunca vai te falar. Então, se você pega uma tábua atuarial antiga, uma tábua atuarial de quem, entre aspas, vai morrer cedo, mas você, na verdade, vai morrer tarde, daqui a 50 anos é que pode fazer sentido. E o seu filho é novo. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar numa previdência R$1.000, alguma coisa assim, você abrir um plano de previdência com uma tábua atuarial antiga, e o seu filho acabou de nascer. Quando ele tiver 60 anos de idade, talvez ele tenha ganho um dos melhores presentes que você poderia dar e ele nem tá ligado. Então, assim, abre uma previdência. Fora isso, você tem 1 bilhão de benefícios aí que a Luciana fala melhor do que eu. Sim. E a Luciana vai postar uma carteira nos stories dela hoje para vocês, hein? Vou. Uma coisa muito legal de previdência é que, assim, se o seu filho é seu dependente, você pode economizar imposto hoje se for um PGBL, né? É umas siglinhas aí do mundo da Previdência. Mas se for um PGBL, você deduz do seu imposto hoje, assim como você deduz gastos com educação, com saúde. E se quando o seu filho for usar esse dinheiro, a sua filha, não tiver renda nenhuma, ela pode ser isenta. É a mágica do não pagar imposto. Você deduz hoje e o seu filho é isento daqui a mais de 10 anos.
Assim, as pessoas têm muito preconceito com previdência, porque tem muito produto ruim mesmo. Mas, com o tempo, foram surgindo alguns produtos legais. E, assim, é um presente tributário. Assim, é para pagar pouco imposto mesmo. Dá para fazer um monte de coisa legal. Exato. Assim, não tem investimento melhor do que você alocar 12% da sua base de cálculo do imposto de renda no PGBL. Não existe melhor. E a Lu acabou de levantar um ponto bom, cara. Você pode botar isso pro seu filho, e aí, às vezes, deu 18 anos de idade. Você já está na alíquota menor de imposto de renda. Aí seu filho às vezes vai fazer um cursinho ou alguma coisa que não vai gerar renda. Cara, ele pode resgatar sem pagar imposto tudo que você investiu. Assim, é incrível. Gente, enfim, entre lá no Instagram da Luciana. Lu, responde umas caixinhas de previdência também hoje lá para a turma. Pode deixar. Inclusive, ela tem um vídeo muito bom sobre PGBL, VGBL, que é o vídeo do BIS. Ela explica PGBL, VGBL com BIS. Então, eu recomendo. Tá? Tem lá no Instagram dela também. O cara, não me fala de bis de chocolate, André. Eu tô no foco da dieta aqui, cara. Eu tô te entendendo, que a gente voltou a malhar ontem, eu tô toda dolorida. Nossa Senhora. Eu fiz stories, eu quase não consegui descer a escada aqui, meu. Vou te falar. A gente viu. Ontem que quase que eu não saio do chão mesmo. Bom, turma, olha só. Primeiro de tudo, obrigado, tá? Foi incrível. Todo mundo que quiser seguir a Luciana... o André é um cara mais... Ele é meio ninja, assim, né? Você não vai encontrar muito perfil dele. Mas quem quiser seguir a Luciana, é só ir lá no Luciana Seabra. A gente vai postar a foto no feed agora, tá? Da nossa live. E convido todo mundo a segui-los. Obrigado por ter participado com a gente hoje. E, turma, vou postar agora um print daqui, que espero que o Dani tenha pego uma foto boa, porque ontem, coitado, viu a Karina, aí o Dani tirou uma foto que a Karina tava assim, ó. Assim, ela tá assim incrivelmente bem. Aí na hora da foto deu um negócio assim, cara. Ô Dani, você vai ter essa foto, né? Na frente passar vergonha com o convidado. Casal, muito obrigado por ter participado hoje com a gente, tá bom? Gente. Obrigado a vocês. Um grande prazer. É sempre as ordens. Um beijo, gente. Obrigado, gente. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.